Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, ouvinte do canal Ebenezer. Quero aqui agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu essa noite de estarmos aqui falando do amor, da graça, da bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, às demais lideranças deste ministério. Que Deus continue abençoando e assim trazendo cada dia a palavra do Senhor aos amados ouvintes. Amém? O texto que escolhemos hoje para meditar nessa noite se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos meus, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeceis com os que demais não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nos tornará a trazer com Ele. Amém? Que o Senhor nessa noite possa nos dar aqui a alegria de estarmos falando de algo muito interessante nessa noite. Algo que está acontecendo nesses dias. Dias difíceis, dias de dor, dias de tristeza, de lamentação, de choro, de aflição. Mas o que eu quero deixar nessa noite para os amados irmãos é que essa peste tem mexido com a fé e com a alma de muitos cristãos. Muitas pessoas estão com a sua fé abalada, a sua alma está triste, porque a perca é muito grande. Várias denominações também estão sofrendo com as mesmas percas. Seus familiares que foram vítimas desta pandemia, foram pegos pelo vírus. E não só os cristãos que estão sendo afetados, mas também membros de outras denominações. Os espíritas também se contaminaram e morreram. Os católicos também se contaminaram e morreram. Os budistas também se contaminam e morrem. Enfim, todos, sem nenhuma descrição, estão sofrendo a mais terrível e a mais dolorosa dor de um vírus que atingiu a humanidade de uma forma tão terrível. Nós vemos, queridos, que viemos enfrentando muitas dificuldades. Muitos cristãos estão se lamentando hoje, porque os seus familiares se foram, porque os seus avós se foram, porque os seus pais se foram. Muitos hoje estão sofrendo terrível dor, porque a Bíblia nos diz que estamos vivendo o princípio das dores, e as dores que estamos sofrendo chama-se coronavírus. E como explicar todas estas coisas? Como nos vamos entender por que tudo nos está acontecendo? Por que estas coisas nos sobreveio? Como explicar tudo isso que estamos passando? Não era para Deus, com seu grande poder, fazer uma previdência seletiva e assim livrar aqueles que creem e confiam nele, e confiam na sua palavra, nas suas escrituras? Não era para Deus selecionar os salvos dessa terra e livrar de tão grande pandemia?
Iremos questionar a Deus por causa disso, ou iremos examinar o que Ele já deixou escrito? Porque por falta de examinar as Escrituras, muitos cristãos, porque perderam seus entes queridos para esta pandemia, estão com a sua fé abalada e a sua alma está angustiada, porque não acreditam que Deus deixara morrer o seu parente, porque Deus permitiu. E vamos viver questionando a Deus, ou vamos para a palavra que lemos? O apóstolo Paulo faz uma carta aos irmãos de Tessalônica e fala exatamente: não sejamos ignorantes naqueles que já dormem, não entristecemos, porque o mesmo Deus vai trazê-los de volta. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, os tornará a trazer. E é isso que eu quero falar nessa noite, amados irmãos, igreja do Senhor. Não vamos desfalecer da nossa fé, não vamos ficar entristecidos e com a alma batida, porque sepultamos ontem um irmão que foi vítima do coronavírus. Será que estamos firmados naquilo que o Senhor nos deixou escrito, confiantes, acreditando que aqueles que dormem em Cristo hoje, nos tornaremos a ver novamente, quando assim formos ressuscitados com Ele na sua glória? Mas acontece, queridos, que por falta da estrutura, daquele que ainda é maduro, ainda é insensato, daquele que ainda não conhece as Escrituras, desfalecer da sua fé, ficar angustiado, entristecido. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa noite. Creia nas Escrituras Sagradas, creia na palavra do Senhor, confia nele, porque Ele prometeu em ressuscitar aqueles que dormem no Senhor. Ele prometeu que assim seria feito e assim vai ser feito. Os cristãos estão sujeitos, nós, amados, estamos sujeitos às mesmas aflições do que os ímpios. Sofremos e somos atingidos pelas mesmas coisas. Vamos ser atingidos sim, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os dias finais da igreja na terra. E a Bíblia nos diz, e o Senhor nos fala, que no mundo teremos aflição. O mesmo sol que brilha para o ímpio, também brilha para o justo. A mesma chuva que cai sobre a terra, cai para todos. Os cristãos que hoje ainda estão de pé, também estão sujeitos a perder os seus empregos, também estão sujeitos a adoecer, estão sujeitos também a morrer. Sabe por quê? Porque o salmista diz no Salmo de número 89, versículo 48, qual é o homem que tem o poder de escapar da sepultura? Então, meu querido e amado irmão, não fique entristecido, porque quando nós perdemos a graça, nós perdemos lá o jardim do Éden, pecamos contra Deus, fomos expulsos do paraíso, sobreveio sobre as nossas vidas a enfermidade, a doença e até a morte. Então estamos sujeitos. Sim, sou cristão, sou servo do Senhor há mais de 28 anos, mas eu tenho certeza de que as coisas que me sobrevêm, as aflições deste mundo, não pode ser comparado com a glória que nos espera. Aleluia.
Então não fique aí entristecido, não fique triste, angustiado, você que perdeu alguém, você que perdeu um familiar. Estamos sujeitos às mesmas coisas, estamos sujeitos à morte, à enfermidade. O que eu quero dizer nessa mensagem é que todos nós vamos passar pelas mesmas coisas. Talvez Deus poupe alguns, mas se é da vontade dEle, que isso também me atinja, que seja feita a vontade do Senhor. O mundo em que vivemos hoje não é mais o jardim do Éden. A terra em que vivemos hoje não é mais o jardim do Éden, o lugar que foi feito para paz, tranquilidade e vida eterna. O lugar chamado jardim, nós o desprezamos. O lugar chamado jardim, lugar de paz e de descanso, nós os desprezamos e pecamos contra Deus e fomos expulsos de lá. Depois da queda, meu querido e amado irmão, o homem foi sujeito a todas as coisas neste mundo. E passamos a odiar a Deus quando fomos expulsos. Em outros passamos a desprezar a Deus, viramos as costas e fazemos das nossas vidas o que bem queremos, e até adoramos ídolos e imagem, abandonando e aborrecendo a Deus. Por isso estamos passando por esse vendaval. Aleluia. Então não fique aí na sua casa aborrecido, com a sua alma angustiada, porque o seu parente se foi. Acredite no que nós lemos, confia no Senhor, que o Senhor trará de volta aqueles que dormem no Senhor. Aleluia. Eu quero nessa noite trazer a você uma mensagem de esperança, de fé, de segurança no Senhor. Nossas vidas, adquirimos todas as enfermidades dessa terra, todas elas. Nesta vida moderna, adquirimos tudo. Os nossos corpos, que outra hora era imortal, os nossos corpos que outra hora era imortal, agora se tornou mortal. Portanto, meu querido e amado irmão, ouvinte desta palavra, os 8 bilhões de seres humanos que hoje se encontram sobre a face da terra, morrerão. Morrerão. E você está aí se lamentando porque o homem vai provar a morte. Porém, eu vou para um texto bem conhecido para que te dê hoje esperança, para que você saia desse comodismo de tristeza e dor na sua casa, levanta a sua cabeça e vai adiante buscar aquilo que é de mais precioso, que é a vida eterna. Sabe o que aconteceu? E que me dá esperança, e que me traz força, foi que uma certa passagem, que está no capítulo de número 11, versículo 21 e 26 do Evangelho de João, nós vemos Marta correr e dizer a Senhor: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus faz questão de falar a Marta: Marta, Marta, não é dito que se creres verás a glória de Deus, Marta? Sim, Senhor, mas será na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus diz algo mais interessante ainda a Marta:
Ele diz assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Será que esta passagem, esta palavra, você que é ouvinte das Escrituras Sagradas, ouvinte do nosso canal, será que esta passagem não traz esperança à tua vida? Será que esta passagem não te dá ânimo, fé, coragem para estar de pé e sabendo que todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor? E nós vemos o texto continuando dizendo: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Preste atenção que o texto se fala de alguém que já se foi. O texto está falando que Marta estava com seu irmão no sepulcro, que Marta estava com seu irmão enterrado há 4 dias. O texto está nos falando de algo impossível para o homem. O texto nos revela de que ninguém mais poderia tirar Lázaro da sepultura. E é isso que eu quero te mostrar nessa noite, que aquele que morreu em Jesus Cristo, aquele que foi levado vítima do coronavírus, aquele que dorme no Senhor, vai ser ressuscitado nos últimos dias, na vinda do Senhor, na sua glória. Aleluia. E nós vemos que aqui nesse texto se revela toda a nossa existência. Aquele homem que estava já em estado de decomposição, aquele homem que estava no sepulcro há 4 dias, houve-se uma reviravolta no céu, e o Senhor fala com alta voz: Lázaro, saia para fora. Então, queridos, não seja ignorante acerca dos que já dormem. Creia no Senhor, nas Escrituras Sagradas. Confia, porque assim vai ser feito. E o texto diz, queridos, que Lázaro sai do sepulcro. Aleluia. Assim será com aqueles que dormem no Senhor. Assim será com aqueles que foram vítimas e eram cristãos, que acreditavam na palavra de Deus. Por isso, queridos, que nessa noite eu vim trazer esta palavra da parte do Senhor para você que está entristecido em casa, não consegue vir mais nos cultos, não consegue sair da sua casa porque o medo está abalando as suas estruturas, porque o medo está te fazendo perder a tua fé, e muitos agora estão dormindo em casa, e já não querem mais que o Senhor vai trazer a vida daqueles que já foram. A fé do mundo, a fé natural sua, não pode trazer o homem, mas a fé daqueles que acreditam no Senhor, creem que nos últimos dias seremos ressuscitados juntamente com Cristo, iremos para a glória. Querido e amado irmão, não fique com medo, não tenha medo, acredite que assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, assim também vai ser a sua vida. Que Deus nessa noite possa abençoar a cada irmão, ouvinte desta palavra, que esta palavra venha te trazer coragem, venha te trazer ânimo, porque não podemos ficar com a nossa fé abalada, porque tudo isso está escrito. Tudo isso que está acontecendo está nas Escrituras Sagradas. Então você que é um cristão,
e por algum motivo está com a tua fé abalada, a tua alma entristecida, alegra-te hoje no Senhor, porque em breve Ele vem buscar a sua igreja. Que Deus abençoe esta noite, os amados irmãos, por essa palavra de fé, de esperança, para aqueles que estão com medo, aqueles que estão com a sua fé abalada. Que Deus nessa noite possa fortalecer o seu coração e acredite que o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu. Quero agradecer essa noite a oportunidade de estarmos aqui falando esta palavra em nome de Jesus.